Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo de ética e legislação. Nós já tivemos a introdução em relação ao que é ética e o que é moral, né, através dos vídeos que eu postei para vocês na plataforma. Aí agora a gente vai falar sobre alguns conceitos e a gente vai buscar, né, entender alguns conceitos que a gente precisa utilizar e levar para a nossa prática do dia a dia. A gente vai falar um pouco sobre bioética, para depois a gente entrar na legislação propriamente dita, né? Porque tem o Código de Ética, tá? O Código de Ética, também conhecido como Código de Deontologia, são regras e normas que nós precisamos seguir dentro da nossa profissão, tá? Qualquer procedimento, qualquer atitude, qualquer comportamento, a gente é avaliado e a gente pode responder pelo nosso código de ética profissional. Toda profissão ela tem um código de ética, um código de deontologia, que é o conselho responsável por habilitarmos, né, nos credenciarmos para que possamos trabalhar, para que possamos exercer a nossa função, a nossa profissão. Quando nós estamos estudando, a gente, quando findar o curso, fizer a conclusão do curso, nós teremos o nosso certificado. Mas esse certificado, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Ele é reconhecido por causa da idoneidade da empresa, da empresa que a gente trabalha, que a gente estuda, né, que no caso o IPE. Mas a gente vai estar com apenas o quê? O certificado. A partir do momento que nós ponhamos esse certificado para que possamos exercer a nossa profissão, para que possamos trabalharmos, a gente precisa de registrar esse certificado através do nosso histórico escolar, e esse Conselho Regional de Enfermagem ele vai nos habilitar, ele vai gerar o quê? Um número de técnico de enfermagem, ou de enfermeiro, ou de auxiliar de enfermagem, tá? Ele vai dar um registro para que possamos exercer a nossa função, exercer a nossa profissão. O médico ele tem o CRM dele, que é o Conselho Regional de Medicina. Nós temos o quê? O CREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Então, para que possamos trabalhar, a gente precisa registrar o nosso certificado no Conselho para que possamos exercer a nossa função. Qualquer instituição, seja hospitalar, seja ambulatorial, vai exigir do profissional ou de mim um registro para que eu possa exercer. Ou seja, cada um de vocês, na hora que formar, vocês irão pegar o certificado na instituição de ensino, que no caso é o IPE, e se arrumar algum emprego, seja no hospital, ou no serviço público, ou no serviço privado, eles vão exigir de vocês, como técnico de enfermagem, o registro. Aí precisa ir no COREM com o certificado histórico e tirar esse registro.
né? Vai gerar um número para que vocês possam exercer a função, né? Para ter carimbo, enfim, tá? Então esse é o nosso código de deontologia, que é o conselho que emite. O nosso código o último atualizado é a resolução 564/2017. Aqui nós vamos ver o que a gente precisa seguir para que possamos exercer a nossa profissão, para que, né, o cuidado que a gente precisa ter, né, o que a gente pode responder ou não. Então a gente vai iniciar falando sobre bioética. O que é bioética? Bio vem de vida, ética, né, vem do respeito que eu preciso ter com a vida. Até onde? Porque o ser humano, na verdade, ele não tem limite. Então, a gente precisa seguir regras, né? Precisamos seguir limitações para que não possamos avançar dentro daquilo que a gente acha que pode ser permitido, tá? Então, a bioética ela pode ser definida como uma nova imagem dos princípios de ética do profissional da saúde, sendo avaliado à luz dos princípios e valores humanos. Ou seja, a bioética ela vai ver o quê? Os princípios e valores de cada pessoa, do ser humano. Desta forma, estudiosos definem a bioética como um estudo sistemático das dimensões morais, inclusive a visão moral, a tomada de decisões, as condutas na vida social e política. Então a bioética ela que, né, para todos nós, a partir do momento que nós nascemos, nós somos regidos por códigos, por leis. Aí dentro da nossa profissão não é diferente. A bioética no cenário da saúde, ela apresentou com maior enfoque, né, de delineamento a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso se deu devido à terrível descoberta de que experimentos genéticos de finalidade eugênica eram realizados em campos de concentrações nazistas. Então a bioética mesmo ela foi pegar força, ela começou a muitas pessoas estudarem, porque na época da Segunda Guerra Mundial há relato de que pessoas, de que médicos, de que generais, eles pegavam e usavam pessoas, crianças, mulheres, homens, para poder fazer experimentos. Há relato de que Mengele, né, que era um nazista terrivelmente odiado e, né, até hoje ele é muito odiado por muita gente, ele fazia experimentos, né? Ele era um nazista, ele botava fogo em crianças, amputava perna, braço de crianças para poder ver até onde a pessoa resistia com vida. Esses experimentos assim, né, que a gente não concorda, justamente pelo respeito que nós temos que ter pela vida. Tá? Então a bioética ela é destinada à reflexão e discussão interdisciplinar acerca das questões que permeiam o início e o fim da vida humana. Envolve ainda aspectos da doença, da reflexão médico-paciente, da relação enfermagem e paciente. Até onde eu posso ir com o cliente? Até mesmo nas nossas brincadeiras, até mesmo no nosso modo de vestir, até mesmo no nosso modo de executar algum procedimento, tá? Da realização de pesquisa com seres humanos na manipulação genética, entre outros. Assim, a bioética ela busca estabelecer princípios e parâmetros que possam direcionar
a realização de pesquisas e experimentos, bem como o uso de seus resultados. A gente vai iniciar, aqui gravando nessa aula, falando sobre alguns conceitos. Nós precisamos levar isso para, a gente precisa falar sobre alguns conceitos. Tem alguns conceitos polêmicos que muitas pessoas irão concordar ou não, mas a nossa opinião ela não tem que prevalecer, tá? A nossa conduta profissional é que precisamos impor uma boa conduta, ética profissional para que possamos exercer a nossa profissão com respeito e dignidade, tá? Vida, o que significa vida? O que é vida para vocês? A vida ela é definida como um corpo em homeostase, em conjunto, tá? Do nascimento até a morte. Tá? Então, é todo um processo a partir, aqui fala do nascimento até a morte. Findar, cessar, o nosso corpo vai cessar toda a homeostase, todo o seu funcionamento, toda a sua harmonia entre órgãos, entre sistemas, enfim. Mas colocamos isso aqui para poder provocar realmente vocês. A vida, ela inicia a partir do nascimento e finda com a morte, ou ela inicia no momento da fecundação dentro do útero, dentro da trompa de Falópios, na hora que a mulher tem a relação sexual com o homem, aí há o encontro de óvulo com espermatozoide, ali iniciou a vida ou a vida inicia a partir do nascimento? Eu acredito que a vida ela inicia no ato da fecundação de um espermatozoide, que fecunda um óvulo. Tá? No encontro de gametas, de duas células, uma feminina e uma masculina. Eu acredito que a vida ela inicia nesse momento. Esse é um ponto de vista meu. Tá? E a morte? É a cessação da vida, a interrupção do ciclo de vida, ou seja, vai cessar a vida, vai interromper naquele momento, todo aquele processo de homeostase para poder irmos buscar, para que possamos viver, aquele processo de homeostase, ele vai cessar, ele vai parar. Essa é a morte. A eutanásia, o que é eutanásia? A eutanásia ela é um termo de origem grega que significa boa morte, ou morte sem dor. Pode ser entendida em duas formas na sua prática de eutanásia. Ela pode ser ativa ou passiva. A gente vai ver cada uma delas. O que é uma eutanásia ativa e uma eutanásia passiva? A eutanásia também, ela é uma antecipação da morte. Sou eu provocar a morte antes do cessamento natural, tá? Eutanásia sou eu provocar a morte de alguém. Ela pode ser o quê? Ativa, quando acontece, na utilização de recursos que podem findar com a vida do paciente, como uma injeção letal, medicamentos em dose excessiva, entre outros. Essa é a eutanásia ativa. Às vezes eu aplico um medicamento em uma pessoa para a pessoa morrer. Eu pratiquei o quê? A eutanásia.
nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns lá é permitido a pena de morte. Em alguns estados dos Estados Unidos é permitido que é utilizado o quê? Uns é utilizado a cadeira elétrica, né? Uns estados é utilizada a cadeira elétrica, outros é usado o que? A eutanásia. Tá? Aquela pessoa que fez um crime bárbaro foi condenado, né? A justiça lá condenou aquela pessoa à pena de morte. Aí vai aplicar o que? Vai utilizar a eutanásia em alguns estados. Vai fazer o que? Vai aplicar uma injeção letal na pessoa, com medicamento, lógico, vai sedar a pessoa, aquela coisa toda, para poder aplicar essa injeção na pessoa e a pessoa findar, né? Morrer. Tá? Isso eu posso utilizar através de medicamentos, tá? Mas eu posso acontecer isso na nossa profissão, isso acontece, pode acontecer de uma forma involuntária. Às vezes eu posso, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito bem preparado. Eu posso aplicar um medicamento errado em um cliente, e esse cliente morrer. O que eu fiz com ele? Uma eutanásia. Eu provoquei uma eutanásia. A eutanásia passiva, a gente viu a eutanásia ativa. A eutanásia passiva, ela é entendida como a morte do paciente que ocorre por falta de recursos necessários para a manutenção das funções vitais, tais como falta de líquidos corporais, de alimentos, de medicamentos, de cuidados médicos, entre outros. Ou seja, desculpa, pessoal, desculpa, tá? Ou seja, hoje nós estamos passando por um quadro de pandemia, onde tem muita gente morrendo por falta de atendimento médico. Isso é falta de vagas em hospitais. Isso é eutanásia passiva, tá? Também nós temos a distanásia, que ela é definida como a prática da morte lenta e sofrida. A distanásia. A eutanásia no Brasil ela é crime, a distanásia também. Ela é definida como a prática de morte lenta e sofrida. Tá? E o prolongamento da vida também. A ortotanásia ela é definida como a morte que acontece de forma natural. E o aborto? Aborto é definido como a interrupção do desenvolvimento do feto durante a gravidez, desde a gestação ainda não tenha chegado a 20 semanas. Tá? Ocorrendo fora desse tempo, a interrupção da gravidez antes do seu tempo tem o nome de parto prematuro. O aborto ele é classificado em dois tipos: espontâneo ou natural. Ocorre quando um feto se perde por causas naturais. Esse é o aborto espontâneo. Geralmente ele acontece no primeiro trimestre da gestação. Aqui nós falamos aí até 12 semanas. É o aborto espontâneo. É mais frequente acontecer nesse período, mas pode acontecer em outros períodos também, tá? E o aborto induzido é aquele que é provocado com o objetivo de eliminar o feto, seja ou não com assistência médica. Então tem o aborto induzido, que é aquele que a pessoa, seja mulher, né, ou a mulher e o parceiro, que decidiram realizar o aborto. Ela vai usar medicamentos, tem pessoas que introduzem sonda no colo do útero. Vocês acreditam que eu já vi casos de mulheres que provocaram aborto com talo de mamão, de folha de mamão? Talo de folha de mamão.
né? Quem conhece aí pé de mamão sabe que o mamão, né, ele tem um tronco, ele dá um talo na ponta, dá uma haste, né, rígida, e na ponta dessa haste dá uma folha. Aí essa haste, que a gente chama de talo, né, corta fininho e introduz no colo do útero para poder provocar o aborto, né? Então, é cada caso que a gente vê que a gente fica apavorado, né? Fica assim, né? Ah, mas como que levou? Mas é o ser humano. Não estou aqui falando, não estou aqui fazendo apologia sobre o aborto, tá? Até porque eu sou contra o aborto. Tem gente que não é contra o aborto, tá? Eu só sou a favor do aborto, aqueles abortos que são amparados por lei, tá? Então, tem gente que não concorda do aborto de jeito nenhum, nem o amparado por lei. É um direito que a pessoa tem dentro da sua crença, tá? Então, o aborto espontâneo é aquele que a mulher, né, tem a contração, a eliminação do feto ou do embrião, né? E tem o aborto provocado, que é aquele que né, o próprio nome já diz, provocado. Tem gente que utiliza medicamentos, sonda para poder introduzir no colo uterino e outras maneiras de fazer aborto, tá? Destacamos assim ser de extrema importância que a atuação profissional da enfermagem seja voltada para ações que vão promover o quê? A benevolência. Então, a enfermagem, a gente trabalha, a gente forma para que possamos buscar da melhor forma possível que ações que promovem a benevolência, que ela é definida como uma disposição favorável em relação a alguém demonstrar benevolência, benignidade, cordialidade, tolerância, complacência. Uma coisa que está faltando hoje na população, em nós mesmos, é o que é? Tolerância. Tem muita gente que não tem tolerância. E isso é muito ruim porque a gente não consegue realizar, a gente não tem tolerância, seja com palavras, seja com a atitude de outras pessoas. E a enfermagem, ela precisa aplicar, a gente precisa ter definido, né, a disposição para que possamos praticar a benevolência, a benignidade, a cordialidade, a tolerância, a complacência, ou seja, causar o bem, né, uma profissão voltada para causar o bem. E as ações que evitem eu preciso causar o bem, eu preciso ter ações da benevolência e eu preciso utilizar ações que evitem, né, o que? A maleficência. A benevolência sou eu fazer o bem, tá? A maleficência, esta é definida como a qualidade ou daquilo que é maléfico, ou seja, causa o mal, tem a disposição de fazer o mal. Em contrapartida, não maleficência é evitar o mal. Ou seja, a maleficência sou eu fazer o mal, sou eu causar o mal. A não maleficência sou eu que, além de não fazer o mal, eu preciso evitar o mal, tá? Então, há uma diferença muito grande aí. Eu não fazer o mal e eu evitar o mal. Ou seja, imagine que nós estamos de plantão, eu vejo um colega praticando
de forma errônea um procedimento de enfermagem que pode levar à morte de um paciente ou o paciente ou passar mal por aquele procedimento que o meu colega está fazendo. Eu vejo e não falo nada, eu deixo acontecer. O que eu fiz aqui? Eu fui maleficente, tá? Eu vi e não fiz nada para poder impedir que aquilo acontecesse, tá? A não maleficência sou eu evitar o mal. É muito além de eu fazer o bem. Não é simplesmente eu fazer o bem para alguém. Eu tenho que evitar o mal, seja causado por mim ou por outra pessoa, tá? E nós vamos falar sobre alguns termos que nós precisamos familiarizar com ele, né, que são a negligência, a imprudência e a imperícia. O que é negligência? Esta é definida como a falta de atenção ou cuidado com a inobservância dos deveres e obrigações do profissional. Ou seja, a negligência também é causada por preguiça, né? A falta de atenção ou cuidado com a inobservância do dever, ou seja, eu tenho um medicamento para poder administrar, que está lá no prontuário do paciente. O paciente cliente está registrado lá. E eu não administro esse medicamento na hora que está prescrito. O paciente tem que tomar esse medicamento às 12 horas. Eu estava utilizando lá vendo o WhatsApp, fazendo fofoca, conversando. Esqueci de dar o antibiótico intravenoso nesse paciente que estava prescrito no prontuário às 12 horas. Eu vou lembrar de administrar esse medicamento às 12h30 ou às 13 horas. Eu fui negligente, tá? A imprudência ela é definida como o ato de agir perigosamente, agir com falta de moderação ou precaução. Ou seja, a imprudência, às vezes a pessoa ela sabe utilizar, ela sabe realizar um procedimento, mas ela utilizou de forma errada. Ela sabe fazer, mas não fez direito. Isso é imprudência. Ela sabe fazer, mas não fez direito. Eu sei, às vezes, realizar um procedimento, né? Eu domino muito bem a realização, a técnica, né, de catéter vesical, passar sonda no paciente, de alívio de demora. O que vai acontecer? Às vezes eu estou ali, sei como que utiliza, né, o campo estéreo, a bandeja, todos os procedimentos, enfim, como calçar a luva direito, né, a luva estéreo, aquela coisa toda. Aí só que eu faço de forma errada. Eu sei fazer, mas não fiz direito. Eu contaminei aquele campo. Eu fui o quê? Imprudente. E tem a imperícia. O que é imperícia? Ela é definida como a falta de experiência, de conhecimento científico e de habilidades práticas necessárias ao exercício da sua profissão. Ou seja, ser inábil. O que significa uma pessoa que pratica a imperícia? Ela não sabe fazer e faz. É lógico que ela não sabe fazer, ela vai fazer e vai fazer de forma errada. Ela praticou, né, o ato de imperícia. Ou seja, a imperícia a pessoa não sabe fazer, ou ela não tem conhecimento técnico. Mesmo ela tendo conhecimento técnico teórico, ela pode não estar treinada para poder fazer, não tem experiência como fazer, ela pega e faz de forma errada. Gente, não saber realizar um procedimento não é vergonha nenhuma,
tá? Não é vergonha nenhuma. Eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter disposição para poder aprender a realizar um procedimento. A partir do momento que eu iniciei, que eu comecei a fazer, o que vai acontecer? Eu vou aprender e fazer da forma correta. Agora, tem gente que tem vergonha de falar, que não sabe fazer, que não está treinado ainda, vai pegar e faz errado, né? Então, olha só, a negligência ela é mais falta de atenção, ou preguiça. A imprudência, eu sei fazer, mas faz de forma errada, tá? A imperícia, eu não sei fazer e vou fazer, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso para que não possamos cair nessa armadilha e sermos pegos pelo nosso código de deontologia, tá? Nosso código de ética. Na próxima aula, a gente vai iniciar, né, e dar continuidade, nós vamos falar sobre o nosso código de ética, as leis que nos regem, né, as leis que reconhecem o exercício da profissão, e nós vamos falar sobre a resolução 564/2017, que é sobre todos os códigos que a gente precisa seguir, né, que a gente precisa acompanhar, e a gente vai ter tempo para poder fazer, tá? E até o próximo encontro, tá, pessoal? Porque a gente precisa a cada dia estar aprimorando mais, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo encontro.